Saúdo aos irmãos com a graça e a paz de Jesus, amém? Livro de Ruth, capítulo 1, lá no comecinho da tua Bíblia, os primeiros livros, você vai encontrar aí o livro de Ruth, logo depois de Juízes. Ruth, capítulo 1, nós vamos ler todo o primeiro capítulo. A palavra do Senhor diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus. De Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, cada uma, e voltai à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa do seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e disseram: Não iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Amém. Que Deus abençoe a leitura e a exposição da sua palavra. Meus irmãos, o livro de Ruth, ele data do período dos juízes. O primeiro versículo que lemos nos dá essa informação. Juízes é o livro que vem logo
anterior aqui ao livro de Ruth. E é aquele período que antecede a monarquia de Israel. Então, depois que o povo entra na terra, nós temos o período dos juízes e logo mais à frente teremos o estabelecimento da monarquia com Saul sendo coroado rei. Juízes, então, é esse intervalo de cerca de 350 anos. Um tempo de altos e baixos, um tempo em que o povo buscava Deus e se afastava de Deus. E essa instabilidade marcou esse período, o período dos juízes. E com ela, muitas consequências também vieram sobre o povo de Israel. Ao se afastarem de Deus, o castigo vinha, a mão de Deus pesava contra o seu povo, situações difíceis eles passavam por conta desse afastamento. Então, esse é o período em que ocorreu a história que nós acabamos de ler aqui nesse primeiro capítulo de Ruth. Quando nós lemos o livro de Ruth, meus irmãos, muitas vezes fica aquela ideia equivocada de que Ruth é para ser pregado numa reunião de mulheres. Então imagine um congresso de mulheres, a pregação no livro de Ruth. Mas e se fosse um congresso de homens, por exemplo? Qual o problema de se falar no livro de Ruth, num congresso de homens? Esse livro não é apenas para mulheres, e não é apenas para homens, é para todos. Aliás, a Bíblia é para todos, e toda a Bíblia deve ser lida, estudada, porque Paulo escreve assim lá a Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Talvez para os homens pudéssemos aproximar mais este livro, chamando ele de livro de Boaz, que é outro personagem central aqui dentro dessa história. Podemos tirar tanto de Ruth, como de Noemi, como de Boaz, lições preciosas para a nossa vida. E é isso que eu quero fazer nesta noite, meus irmãos, porque eu entendo que este livro e esta história está muito próxima de nós. Esses fatos aconteceram em um tempo de crise. Crise. Essa palavra não é uma palavra muito distante de nós, porque nós estamos vivendo um tempo de crise. Vivemos no mundo, vivemos no nosso país uma crise. Crise de todas as ordens. Crise financeira. A inflação está alcançando já os dígitos. Quem vai ao mercado percebe a situação difícil pela qual nós estamos passando. Crise moral, crise ética, crise política, crise sanitária. Quantas crises estão nos atingindo este tempo? E o tempo aqui de Noemi, de Ruth, desta família, também era um tempo de crise. Nós podemos observar aqui, meus irmãos, pelo menos duas situações bem claras. A primeira, a fome. O versículo 1 diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Uma terrível fome atinge a terra e faz com que aquela família, a família de Noemi e Elimeleque, tenham que sair da sua terra com seus 2 filhos, Malom e Quilion, e vão para Moabe à procura de alimento. Mas a crise estava estabelecida ali diante deles. A terra para onde eles vão é a terra dos Moabitas. Nós sabemos que os Moabitas são descendentes da relação incestuosa de Ló com a sua filha, conforme está registrado lá no livro de Gênesis, capítulo 19. Daí nasce este povo, os Moabitas, um povo idólatra, um povo pagão, um povo que viveu muito tempo em guerra contra Israel. Não era o melhor lugar para Noemi e sua família estar, mas diante da fome, é exatamente isso que eles fazem, vão para lá à procura de alimento. A crise também deste tempo, meus irmãos, é revelada nas perdas que a história nos conta, perdas não materiais, mas perdas de pessoas, de amores, de familiares.
Noemi primeiro perde o seu marido, Elimeleque, e depois perde os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eles vão à procura de alimento, mas vão encontrar naquela terra a morte, a sepultura. E se não bastasse isso, os filhos de Noemi se casaram, mas não tiveram filhos. E era uma situação complicada agora. 3 viúvas, sozinhas, desamparadas, numa terra que não é a terra de Noemi. Quantas histórias, meus irmãos e minhas irmãs, semelhantes a esta, nós temos nos nossos dias, no nosso tempo. Noemi não esperava o que ia acontecer com ela. Eu e você não esperamos aquilo que vai acontecer conosco amanhã. Nós somos pegos constantemente pelo inesperado, não é assim? Somos visitados pelo inesperado o tempo todo. Inesperado este que desconstrói os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos. Jogam por terra aquilo que muitas vezes nós vislumbramos e queremos e trabalhamos para construir, para realizar. Noemi estava diante desta situação. E nós também somos acometidos por tais situações. Eu lia, meus irmãos, algumas reportagens esta semana. Uma delas, a loja de móveis Bartira, que aqui em São Caetano demitiu mais de 500 funcionários. Funcionários chegando para trabalhar de manhã e sendo recebidos com essa notícia: estão demitidos. Aqueles que trabalhavam no turno da tarde receberam pelo correio essa informação. Mas imagine você, todos nós trabalhamos e precisamos do nosso trabalho, e temos as nossas contas para pagar, não é assim? Simplesmente você chega no trabalho e recebe a informação: olha, você está demitido. E agora, o que fazer? Quantas coisas passam na mente de alguém, de um pai de família, de uma mãe de família. Há irmãos da nossa igreja vivendo essa situação. Um irmão falando comigo essa semana disse que aconteceu exatamente isso com ele. A notícia que ele teve no começo do ano foi essa, que ele tinha sido demitido. Vocês assistiram o que aconteceu em Capitólio? Um passeio, pessoas ali curtindo férias, momento com família, amigos, e aquele deslizamento de pedras, naquela lancha ali, naquela embarcação, que tinha o nome de Jesus, para ninguém falar nenhuma bobagem, né? O nome da lancha era Jesus, mas em cima daquela lancha caiu aquela pedra, e 10 pessoas mortas, além daqueles que foram feridos naquela situação. O inesperado. Quantas pessoas nessa virada de ano e nesse começo de ano já foram vitimadas pelas enchentes, pelos desastres, por essa pandemia que não termina? É Covid, é Delta, é Omicron, é HN1, HN2, a gente está mais que perdido, nem sabe mais o que tem. Os hospitais, UPAs, cheios de pessoas enfermas, na igreja, quanta gente aí enfrentando essa luta aí com resfriado. Pastor Isaías, eu estou retornando de férias hoje, pastor Isaías saiu de férias essa semana e está lá de cama com Covid. Estamos inclusive orando aí pelo pastor Isaías. Ele disse que já está melhorando, está melhor. Mas veja, o inesperado. Ele está diante de nós o tempo todo. As crises, as dificuldades, as lutas, elas vêm sobre nós, meus irmãos. A questão é como que nós enfrentamos tudo isso. O tema do sermão desta noite é em tempos de crise. E dentro dessa história eu quero tirar pelo menos 3 lições aqui, 3 verdades que eu e você precisamos nos lembrar em tempos de crise. Em tempos de crise, nós precisamos, em primeiro lugar, saber que Deus tem a última palavra na vida dos seus filhos.
Deus tem a última palavra na vida dos seus filhos. A história de Noemi, de Ruth, é uma história emocionante. Meus irmãos, é uma belíssima história. Não é um conto, não é uma invenção, não é uma lenda, é algo real. São personagens históricos. Isso daqui de fato aconteceu. Uma família que sai de uma terra para outra em busca de alimento, e lá toda a família, marido e os filhos vitimados, e agora sobra Noemi e suas duas noras, Ruth e Orfa, sem filhos. Diante desta situação, diante dessas tragédias, diante de um olhar para a vida sem nenhuma expectativa de futuro, de realização, Noemi diz o seguinte: acabou. Acabou. Para Noemi, meus irmãos, a história dela estava terminada naquele momento. Ela não tinha mais marido, ela não tinha filhos, ela não tinha netos, e ela não queria segurar as suas noras. Ela diz: vão embora, cuidem da vida de vocês, casem-se, tenham filhos, continuem, porque para mim já não tem mais jeito, para mim acabou. O nome Noemi significa deleite, amável, agradável. Esse é o significado do nome de Noemi. Mas esta mulher olha para si e diz: eu não me chamo mais Noemi, porque diante de tudo isso que aconteceu comigo, o meu nome agora é Mara. E Mara significa amarga. A amargura toma conta da vida daquela mulher. Ela não quer mais ser chamada de Noemi, ela quer ser chamada por aquilo que ela entende agora traduzir a sua vida: amargura. Amargura. Meus irmãos, será que você conhece alguém assim? Alguém que por conta das lutas, das dificuldades, das tribulações, dos inesperados da vida, se tornaram pessoas sem esperança, sem expectativa, quem sabe amargos. Você conhece alguém assim? Alguém próximo de você, algum familiar, algum amigo? Eu posso dizer para você que tem muita gente vivendo essa realidade. Eu posso falar até em relação a nós pastores. Há muitos pastores, líderes vivendo esta realidade. Vocês não imaginam o número de pastores que estão amargos, decepcionados com o ministério, decepcionados com a igreja, fora do ministério. O número de pastores, meus irmãos, que se forma é muito grande, mas o número de pastores que são exonerados todos os anos pela nossa igreja, a igreja presbiteriana, também é muito grande. Exonerados pelos mais diferentes motivos. Muitos estão em muitas áreas que não pastorado, por conta do quê? De tristeza, de amargura, de decepção. E eu falo do exemplo dos pastores para mostrar que isso pode atingir a qualquer um. Todos nós estamos sujeitos, meus irmãos, a enfrentar tais situações. A amargura pode alcançar o coração de qualquer um. O teu coração pode ser alcançado pela amargura. Você precisa estar atento a isso, porque a crise, ela pode vir, mas em tempo de crise você tem que entender que a última palavra quem dá é o Senhor. A lógica de Noemi é: tudo acabou, não tem mais jeito. Ela não esperava mais absolutamente nada na sua vida. O que vai acontecer? Não tem mais nada para acontecer, eu já estou velha. Se tivesse que acontecer alguma coisa na minha vida, já teria acontecido, mas agora? Você conhece gente assim? Que olha para o tempo, para as circunstâncias e diz: olha, não tem mais jeito.
Se fosse há 10 anos atrás, quem sabe? Se fosse há 20 anos atrás, quem sabe? Nas mais diferentes áreas da vida, profissional, emocional, tem gente sofrendo aí por conta do quê? De achar que o último capítulo já foi escrito, quando na verdade quem escreve o último capítulo é Deus. A história de Noemi não estava encerrada, meus irmãos. Deus ainda tinha algo para fazer na vida dela. Havia mais capítulos nesta história, assim como foi com Abraão, que recebe a promessa de Deus, espera 25 anos, poderia ter desistido. Afinal de contas, a promessa era pai de numerosa nação, mas como alguém com 99 anos, com uma esposa velha, terá filhos ainda, as pessoas poderiam rir de Abraão, dizer: ah, Abraão, para com isso, para de sonho, para de devaneio, coloca o pé no chão. Abraão permaneceu firme, esperou contra a esperança e recebeu a promessa de ser pai de uma numerosa nação. Assim também, meus irmãos, foi com tantos personagens bíblicos, como Moisés, a quem Deus foi trabalhando pouco a pouco, em períodos específicos de 40 anos, mas Deus vai trabalhando ali com Moisés. Assim também com Caleb, que aos 85 anos diz: eu ainda estou forte, e eu quero conquistar aquilo que o Senhor Deus prometeu para mim. Porque quem escreve o último capítulo é Deus, não são as circunstâncias, não é o tempo. Aquele homem sentado ali à beira do poço há 38 anos, mas ele foi visitado pelo Senhor, e o último capítulo da história da vida dele ainda estava para ser escrito. Ele não morreria naquela condição, porque o Senhor o visitaria, ele seria curado. Aquela mulher há 12 anos enferma, médico nenhum dava resultado para a situação dela, para o problema dela, mas ela encontrou Jesus, ela encontrou a cura, porque quem escreve o último capítulo é Deus. Eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei qual a situação pela qual você tem passado, ou pela qual você vai passar, mas saiba de uma coisa: a crise pode vir, mas quem escreve o último capítulo é Deus. É Deus. Não coloque um ponto final, aonde Deus colocou apenas uma vírgula. Calma. Quem dá a última palavra é Deus. Em tempos de crise, eu preciso entender então que quem dá a última palavra na vida dos seus filhos é Deus. Mas também eu preciso entender, meus irmãos, que Deus, Ele age graciosamente na vida dos seus filhos em tempo de crise. Essa história, meus irmãos, é a história da graça de Deus. A graça de Deus está presente em todo este livro. Se você ainda não leu o livro de Ruth, eu te desafio: leia este livro durante a semana. Olhe com estes olhos um Deus gracioso, amoroso. E o que é graça? Graça é favor imerecido. Não é o que você merece, mas é aquilo que Deus, no seu amor, Ele te dá. Porque João escreve assim, o apóstolo diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus está sobre a minha vida, está sobre a tua vida. Não são os nossos méritos, eu não mereço. Eu sei que muitas vezes nós fazemos essa leitura, e eu já disse isto, até por esta razão é que nós questionamos Deus muitas vezes, porque quando tudo está bem, nós não reclamamos. Mas quando as coisas apertam, aí nós dizemos: mas por que, Senhor? Ninguém, ao ser abençoado, diz: por que, Senhor? Por que logo eu? Por que esta bênção para mim? Não, a gente agradece. Mas quando vem a prova, a luta, aí nos sentimos injustiçados. Deus, por quê? Saiba, meu querido, que a graça de Deus, ela está presente na nossa vida em todo o tempo. Nós não somos merecedores de nada, absolutamente nada.
Noemi, ela olhou para a sua vida com amargura. Ela disse: olha, eu não quero mais ser chamada de Noemi, eu quero ser chamada de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Talvez você olhe para esse texto, conhecendo toda a história, e critique Noemi. Como pode Noemi fazer isto? Como pode uma mulher de Deus falar estas coisas? Noemi olha para Deus e vê Deus como um inimigo, alguém que está indo contra ela. Como alguém pode pensar isso de Deus? Como um cristão pode agir assim? Muitas vezes o nosso dedo acusador, os nossos olhos e a nossa língua acusadora pode ser levada a agir dessa maneira, não só com Noemi, a personagem bíblica, mas talvez até com algum irmãozinho que esteja passando por situação parecida. Mas, meu querido, eu gosto muito do texto de Tiago. Tiago, ele fala que Elias, o grande homem de Deus, era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua vida, Deus sabe que você não é o homem de ferro, a mulher maravilha. Deus sabe que você é pó, Deus sabe que você falha, Deus sabe que você peca, Deus sabe que muitas vezes você deixa de crer, deixa de esperar. Deus te conhece, e Deus conhecia Noemi, assim como conhecia o profeta Elias, que um dia está lá em cima do monte orando, desce fogo do céu, e no outro dia está na caverna, escondido, pedindo: Deus, eu quero morrer. Mas Deus não mata, age com ele com graça e com misericórdia, porque Deus nos conhece. Deus sabe que nós somos pó, que nós falhamos, e é assim que Ele vai agir comigo, com você, é assim que Ele age com Noemi, com graça, com misericórdia, com favor. Meus irmãos, eu estou falando isso e eu quero ressaltar essa parte, porque a luta muitas vezes é muito intensa, é muito forte, e nós podemos sim, muitas vezes, falhar, enxergar com os olhos errados. Eu e você estamos sujeitos a isto. Cuidado com o peso que você traz sobre a tua vida. Púlpito não é lugar de doença, de enfermidade, é lugar de cura. Eu preciso dizer isso para você, porque eu não sei quais os pesos que você tem carregado, ou quem sabe aquele que nos ouve da sua casa nesta noite, o peso que está carregando, porque muitas vezes é assim. Homem não chora, não é assim que a gente ouve? Quantos pais de família estão aí sofrendo? Por quê? Porque o homem tem que ser homem, não pode chorar, tem que segurar firme. Jesus chorou. Meus irmãos, aquela ideia, aquele paradigma de família doriana, né? Que vocês já ouviram falar, aquele antigo comercial da TV, todo mundo ali feliz na mesa, tomando café, esposa bem arrumada, marido bem arrumado, os filhos, tudo comportadinho. Ai, amor, me passa manteiga. Ai, passa lá a manteiga para a esposa, que lindo. Eu tenho certeza que é assim na casa de vocês, todos os dias. Não é, meus irmãos. A luta vem, as dificuldades vêm, filhos são desobedientes, casamento é luta, é guerra, muitas vezes. Por isso que muitos se casam e não conseguem ficar casados, porque vão para o casamento com essa ilusão de que tudo é lua de mel, príncipe encantado, e não é.
não estão preparados para o dia a dia, para as lutas, para os desafios, e até mesmo para dizer: errei, falhei, não foi isso que eu queria, não foi isso que eu projetei, fiz tudo errado. Não assumem a sua situação. Deus não pode trabalhar com ninguém que não reconheça a sua real situação. Noemi poderia muito bem criar um personagem aqui, lá para as noras dela: não, tenho que ser a mulher forte aqui, não, eu tenho que mostrar força, ela podia criar esse personagem, ela poderia viver uma mentira, como muitos vivem uma mentira, como muitos criam um personagem para si. Viver isso, meus irmãos, é algo tão terrível, porque o personagem ele cai um dia, não tem como, é uma ilusão, e aqueles que ainda conseguem manter por muito tempo sofrem, são amargurados por dentro, são infelizes. Bom mesmo é vivermos a nossa humanidade e reconhecermos quem somos e a nossa real situação, e não temos vergonha disso, e saber que como igreja nós estamos aqui, meus irmãos, para abrir o nosso coração, não para criticar um ao outro, mas para ajudar um ao outro, para levantar um ao outro, para abençoar um ao outro. Eu não estou bem, me ajuda, meu irmão, ora por mim. Eu não preciso enganar ninguém, eu não preciso me enganar. Noemi não está enganando ninguém, este é o coração dela, este é o sentimento dela, e Deus está agindo com graça para com Noemi. Lamentar não é pecado, pecado é murmurar. Inclusive existe um livro na Bíblia chamado Lamentações. É diferente. O lamento é algo que faz parte da caminhada cristã. Inclusive eu ouvi até um pastor esses dias pregando a respeito do tempo que nós estamos vivendo, essa pandemia, como um tempo de lamentação, e que a igreja deveria aprender a lamentar, e lamentar mais. E muitos ainda tentam tirar o tempo de lamentação e dizer: não, é um tempo de festa. Não, não é tempo de festa, é tempo de lamentar. Por isso, os desconfortos, por isso tantas coisas tiradas nesse tempo. Por quê? Porque é tempo de lamento. Agora, lamentar é uma prática benéfica quando nós fazemos isso de maneira correta. Ele deve ser acompanhado com a súplica, com a confiança, com a submissão a Deus. As lágrimas são derramadas diante do Senhor, e saiba, Ele recolhe essas lágrimas. Cada lágrima o Senhor está recolhendo, e Ele está agindo graciosamente, como Paulo escreve aos Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem um propósito para tudo nas nossas vidas. Noemi, apesar de tudo, ela vai encontrar aqui a graça de Deus revelada, por exemplo, na sua nora. Temos aqui a Ruth e a Orfa. Outra coisa errada que nós fazemos quando lemos o livro é dizer assim: Ruth é um exemplo e Orfa é a errada, a má, porque ela foi embora. Não, meus irmãos, de maneira nenhuma. As duas noras de Noemi são mulheres excelentes. Elas queriam ir com Noemi, elas não abandonaram Noemi. Noemi que disse: volte, continue a vida de vocês, e insistiu com elas. Nós temos aqui nessas duas mulheres o paradigma do bom e do melhor ainda. O caso de Noemi, de Ruth, é algo assim fora do comum, de fato, o que ela fez. Mas não que Orfa seja ruim, pelo contrário, não é esse o objetivo da descrição. Mostrar uma exemplo e a outra não exemplo a ser seguido. Não, as duas agiram com graça, movidas por Deus, porque a Bíblia diz, meus irmãos, que nós precisamos de pessoas, não dá para viver sozinho. A caminhada cristã pode ser difícil, mas Deus sempre coloca pessoas para nos ajudar. Provérbios diz que há amigos que são mais chegados do que
Irmãos, na crise, nós não estamos sozinhos, Deus coloca a gente do nosso lado. A igreja, muitas vezes, aqui nós encontramos essas pessoas. Talvez você veio para cá, você é novo na igreja, ou talvez você esteja já aqui há algum tempo. Quanta gente já te ajudou na caminhada? Quantos amigos você tem aqui? Pode ter ainda, se ainda não tem, pode fazer novos amigos, mais amigos. Nós precisamos disto, não podemos viver sozinhos. Noemi tem Ruth. O que Ruth diz para Noemi é usado muito em casamento, não é? Não me instes para que te deixe, e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei eu. Aonde pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Que lindo, né? Você já ouviu isso em muitos casamentos. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Só que essa declaração aqui é de uma nora para sua sogra. É esse o contexto da história. Esse voto de amizade, de amor. Davi tinha Jonatas, um grande amigo. Paulo tinha Timóteo, um grande amigo. Jesus tinha 12 discípulos, e entre os 12, ele tinha 3 que era mais próximo dele. E entre esses 3 ele tinha um que era o discípulo amado. Nós precisamos de amigos do nosso lado. Eles nos ajudam na caminhada. A crise pode ser de que ordem for, ela virá, mas com um amigo fica mais fácil. Amigo para nos ajudar, para nos consolar. Por isso que Eclesiastes diz, melhor é serem 2 do que 1. Sozinho você não vai muito longe não, mas com amigos, você pode ter certeza que você vai conseguir ir mais longe, porque se um cair, o outro levanta. E o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. A graça de Deus manifestada na vida de Noemi, porque em tempos de crise, Deus age graciosamente e de muitas maneiras na vida dos seus filhos. Eu quero terminar a palavra desta noite pensando, meus irmãos, que em tempo de crise, primeiro, Deus tem a última palavra na vida dos seus filhos. Segundo, Deus age graciosamente na vida dos seus filhos. E por último, em tempos de crise, Deus se lembra dos seus filhos. O versículo 6 que nós lemos do capítulo 1 diz assim: então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo. Deus se lembrou do seu povo. Pastor, Deus esquece? Não, meu irmão, Deus não se esquece. Mas por que diz então que Deus se lembrou? Essas são aquelas expressões que aparecem na Bíblia, que colocam sentimento em Deus e que nós temos que entender da maneira correta. Isaías 49:15 diz assim: acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus não se esquece dos seus filhos. O sentimento do coração de Noemi talvez fosse esse: Deus se esqueceu de mim. Mas Deus não se esquece dos seus filhos. Deus se lembrou de Noé ali na arca, depois de um ano ali fechado. As águas baixaram, a porta se abriu, uma nova aliança foi firmada. Deus se lembrou de Abraão, ouviu a sua oração, livrando o seu sobrinho ali da destruição em Sodoma e Gomorra. Deus se lembrou de Ana e lhe deu Samuel, aquilo que ela havia pedido em oração ao Senhor. Deus não se esquece dos seus filhos. Talvez, meus irmãos, o único texto que diz que Deus se esquece na Bíblia está lá em Isaías 43:25, e diz assim: e eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não
me lembro. Sim, Deus se esquece. Ele esquece do seu pecado. Porque quando Ele olha para você, Cristo está presente. O sangue derramado, sangue eterno, porque a obra de salvação é eterna. E sempre Deus olhou para nós assim, com graça, com misericórdia, com amor. E é assim que Ele nos vê. De outra forma seríamos consumidos. E esta história é tão linda, meus irmãos, porque quando a gente lê lá em Mateus, na genealogia do Messias, o versículo 5 diz assim: Salmão gerou a Raabe, de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé, e dessa linhagem virá o rei Davi e o Senhor Jesus Cristo. Essa história, meus irmãos, termina de que maneira? Ali na cidade, Noemi e Ruth. Ruth vai ao campo buscar alimento. E ela vai entrar aonde? E ela vai se encontrar com quem? O texto nos diz, meus irmãos, que ela se encontra com um homem chamado Boaz. Boaz. Boaz é um parente de Noemi. Parece que o autor coloca para nós a situação no capítulo 2 como se tivesse sido algo por acaso. O capítulo 2, versículo 3 diz assim: ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz. Para Deus não há acaso, não há casualidade. Essa história já estava escrita antes da fundação do mundo. Deus, meus irmãos, é aquele que se lembra dos seus filhos, está provendo aqui o resgatador. Ruth entra no campo de Boaz. Boaz é parente de Noemi, e naquele tempo havia esta lei, a lei do resgatador, e ela servia em algumas circunstâncias. Por muitos motivos, a pessoa podia vender a sua terra por uma dificuldade financeira, mas podia reavê-la lá na frente através de um resgatador. Por muitos motivos, alguém poderia ser levado escravo ou ser vendido como escravo, mas lá na frente poderia ser liberto através do resgatador. E também o resgatador entra quando uma família, igual a de Noemi, ela fica sem geração, sem descendência. O cunhado tinha que assumir essa função para que a família não terminasse, não parasse, pudesse ter continuidade. Era obrigação dele, então, se casar com aquela mulher, com a esposa do irmão que ficou sem filhos. É a lei do levirato. E Boaz é esse parente que cumpre as condições de se casar com Ruth. E não apenas isso, meus irmãos, mas ele assume isso, ele não era obrigado também. Boaz é um tipo de Cristo, no seu cuidado, na sua proteção, no suprimento, na misericórdia com a qual ele age para com aquela mulher, Ruth e Noemi. Ele é um tipo de Jesus Cristo. Na verdade, essa história é um tipo da relação de Deus com a sua igreja, o noivo com a noiva. Quantas coisas maravilhosas nós temos aqui neste livro, olhando nessa perspectiva do Deus que se lembra. A história da redenção passa pelo livro de Ruth. O Messias virá dessa descendência. Ruth está nela. O filho que ela gerou vai dar continuidade à descendência até chegar Jesus Cristo. Porque Deus, Ele se lembra do seu povo. Noemi, a velha Noemi, ela vai ter o privilégio de segurar uma criança nas suas mãos. E no capítulo 4 diz assim, terminando: as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed.
Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. A mesma genealogia que você encontra lá em Mateus capítulo 1, a genealogia do Salvador. Porque em tempos de crise, Deus tem a última palavra na vida dos seus filhos. Em tempo de crise, Ele age graciosamente na vida dos seus filhos. Em tempo de crise, Ele se lembra dos seus filhos. Essa pandemia e esse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, não significa que Deus se esqueceu de nós. Não, meus irmãos. Está dentro do plano eterno dos propósitos de Deus. Ele não se esquece dos seus filhos. E mesmo permitindo a dor e o sofrimento, e até mesmo enviando muitas vezes para cumprir os seus propósitos, no momento certo, na hora certa, Ele age, transformando. Assim como a fome terminou ali para Noemi, sua família, assim também. Saiba, esse tempo vai passar. Mesmo que venha grande tribulação e ela virá, ela vai passar. O que está nos esperando é sempre algo muito melhor, muito maior. Essa é a expectativa do povo de Deus, essa é a esperança do povo de Deus. É assim que nós vivemos. É por isso, meus irmãos, que nós não vivemos deprimidos, carrancudos. Não, nós temos alegria no nosso coração, esperança no nosso coração. Porque em tempos de crise, estas verdades estão presentes e nós podemos vivê-las, experimentá-las. Que Deus te abençoe e que Deus possa aplicar essa palavra ao teu coração nesta noite. Amém?